estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? E é mesmo, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2011. Isaac semeou naquela terra. E naquele mesmo ano, colheu 100 vezes mais. Porque o Senhor o abençoou. Diga 100 vezes mais. Esta é a promessa. E eu creio nisso. Amém? Por gentileza, sente-se, por favor. Nós vamos ter 2 referências em Êxodo, uma delas um pouco mais extensa, e a outra em 2 Reis. Então vamos começar por Êxodo. Êxodo 13, do 17 a 18. Êxodo 13, 17 a 18. Amém? Achamos? Ok. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus. Embora este fosse o caminho mais curto, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Ok, eu paro um pouquinho aqui para depois ir para o outro. A primeira coisa que nós temos que entender. Tinha um caminho mais curto. Mas o Senhor escolheu um caminho mais longo. E quando nós vamos ler a segunda referência, nós entendemos bem. Porque eles já iam se deparar com os filisteus com uma guerra. E o Senhor queria mover a fé deles. O Senhor queria que eles vivessem uma grande experiência para que eles fossem inundados da fé. Que eles vissem o sobrenatural. Sabe, essa passagem eu entendo mais ou menos como a de Lázaro. As irmãs de Lázaro chamaram Jesus quando ele estava doente. E o Senhor esperou ele morrer para ir. Quando ele morreu, o Senhor foi. Porque o Senhor não queria apenas curar o Lázaro. O Senhor queria ressuscitar o Lázaro. Ele deixou bem claro que ele queria que algo muito superior acontecesse para a edificação, para o mover do Espírito, da fé daquele povo. Ele podia ter ido antes e ter curado o Lázaro. Mas ele esperou o Lázaro morrer para curar o Lázaro, para ressuscitar o Lázaro. Só que para ressuscitar o Lázaro não é um morto de algumas horas. Mas um morto de 4 dias. Então era o sobrenatural. Deus queria operar o sobrenatural ali. O Senhor Jesus. Então, às vezes, a gente está vivendo uma situação como as irmãs do Lázaro estavam. Senhor, venha depressa. Aquele a quem tu amas está doente. Ele está ruim. O Senhor espera ele morrer. E dá 4 dias para poder ir lá e operar o sobrenatural. Então ele queria algo muito maior. Aqui tinha um caminho mais curto. Mas o Senhor escolheu um mais longo, porque queria que eles dessem a volta
e fossem pelo caminho do mar. Era isso que o Senhor queria. Para que algo maior, que eles vivessem algo maior. Algo maior. Então, em nome de Jesus, é exatamente isso que cada um tem que entender. Às vezes parece que o caminho, meu Deus, podia ter ido para um caminho mais curto. Mas o Senhor escolheu um mais longo. Mas era com propósito, aquilo tinha propósito. Então, às vezes tem coisa que aos nossos olhos já poderiam ter se solucionado. Mas Deus escolheu um caminho mais longo. Porque Ele tem um propósito naquilo. E se Ele tem um propósito, não é para nos arruinar. Não é para o nosso mal. É para o nosso bem. É para vir algo melhor, superior. Aí, agora, vamos para Êxodo 14, do 10 ao 31. 14, 10 a 31. Ao aproximar-se, o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que mandavam na direção, que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Só que olha a maneira que eles clamaram. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Quer dizer, fez um mal tão grande. Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Eu penso que a gente precisa até parar aqui um pouquinho. Olha o que a falta de equilíbrio, o desespero, o medo, a incredulidade faz com as pessoas. Tudo isso é uma mentira. Primeiro que eles estão mentindo aqui. Nós dissemos para você: nos deixa como escravos. Mentira, eles passaram anos pedindo aquilo. É mentira. Aí a pessoa pede uma coisa para Deus. Quando Deus vai agir naquilo, é demais para ela. É demais, ela reclama. Mas peraí, você pediu ou não pediu a liberdade? Tem um processo as coisas. Você pediu algo grande. Deus trabalha com propósito e tem um processo para te colocar em algo grande. Você pediu. É igual eu falo muitas vezes que a pessoa diz: Deus me usa. Aí Deus começa a prepará-lo para usar. Ô, Senhor, mas está demais. Como é que você vai falar de uma coisa que você não sabe? Deus nos prepara. O Senhor preparou o José para colocá-lo como o governador do Egito. Ele foi preparado. As pessoas são preparadas. Você pede algo para Deus, Deus começa a te preparar para colocar num lugar de honra, em algo superior. Você começa a não entender o trabalhar de Deus. Às vezes tem coisas que nós não entendemos, mas e aí? Você está andando com Deus ou não está andando com Deus? Tem que confiar. Ou confia e vence, ou se não confia, não vai chegar a lugar nenhum. Então tinha um caminho mais curto, ele escolheu o mais longo, tinha um propósito. Se eu ando com Deus, eu tenho que confiar. Tinha um propósito. Aí, eles avistaram, eles olharam e viram os egípcios atrás, vindo atrás deles. Ao invés de eles pararem e entender, peraí, Deus é com a gente. Eles tinham visto
Deus ia enviar 10 pragas. O faraó, a última praga foi a perda do primogênito dele. Eles tinham visto Deus agir. Como é que eles podiam crer que Deus tinha levado eles ali para poder viver derrota? Quantos aqui que já viram a glória de Deus antes, como pode agora acreditar que Deus não vai agir? Mas tem gente que faz isso. Quando ele está vivendo um momento que não é fácil, ele começa a deixar o diabo dominar a cabeça dele. E eu já falei em outra ocasião e vou repetir. Aonde a mente vai, o homem vai atrás. Aonde a tua mente for, você vai ser levado. Entendeu isso ou não? Onde a sua mente for, você vai ser levado para onde a sua mente, aonde a sua mente estiver. Se o diabo sabe que se ele te derrotar na mente, ele vai te derrotar na prática, na vida. Se ele te derrota aqui, ele te derrota aqui. Não esqueça disso. Tem muita gente que reclama de onde estão, mas é onde suas mentes as levaram. Sua fé, o tipo de espírito que elas permitiram que permanecessem em suas vidas. Não adianta, minha gente. Você pode ouvir, tem muitas teorias, o evangelho, as pessoas criam suas teorias, suas histórias, e é fácil quando não se tem um conhecimento mais de Deus, você simplesmente explicar de uma forma, não, é aceita, é assim mesmo, é o diabo, é isso, aquilo. Não, as coisas são muito mais complexas que isso. As pessoas fazem escolhas, depois elas não querem o resultado, elas plantam um tipo de semente, aí elas não querem colher o fruto da semente que elas plantaram. Então a gente tem que usar a cabeça e pensar o seguinte, peraí, se eu uma vida inteira plantei errado, agora então eu mudo a semente, vou plantar, vou usar uma outra semente, porque se eu continuar plantando a mesma semente, eu vou colher as mesmas coisas que eu estava plantando durante a minha vida inteira. Ou seja, se eu continuar fazendo as mesmas escolhas, eu continuarei tendo os mesmos resultados. Se eu continuar caminhando na mesma direção de antes, eu vou chegar no mesmo lugar. Sempre. Sempre. No mesmo lugar. Mas não é isso que eu quero. Mas então, peraí, o que é que você quer? Se você quer outra coisa, tem que se lembrar que tem que mudar a semente, tem que mudar as atitudes, tem que mudar a fé, tem que mudar a visão. Você tem que ver o que acontece com a tua mente, porque aonde a tua mente for, ela vai te levar. Ela vai te levar. E se o diabo te derrotar aqui, ele te derrota na prática. Aqui fora. Isso não tem... O que passa disso é a pessoa querer se iludir. Que possa ser diferente. Que tem jeito de ser diferente. Não tem, é assim mesmo, é desse jeito. Você entende, coloca em prática e acontece. Então está aqui. Eles tinham visto Deus agir. Eles tinham visto. Como é que podia passar pela cabeça deles que Deus ia operar fazer todo aquele movimento, para agora deixá-los morrer? Se Deus quisesse que eles morressem, tinha deixado lá. Deus não queria que eles morressem. Deus queria que eles vivessem um grande milagre. E é por isso que às vezes há coisas que começam a nos rodear e acontecerem, você precisa aquietar. Aquietar e você saber que eu sou Deus, diz o Salmo 46. Aquieta. Espera, continua manifestando a fé. Deus estava trabalhando para operar o sobrenatural. Diga sobrenatural.
As irmãs de Lázaro disseram o quê? Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu filho não teria, não, meu irmão não teria morrido. Mas ele vai ressuscitar. Naquele dia, não, eu não estou falando. Se creres, verás a glória de Deus. Se você crer, você vai ver. É que às vezes algumas coisas realmente parece que já saíram do controle. Mas se você continua crendo, aquilo é revertido e é modificado. Aquilo, você vai entender, tinha um propósito. Aí eles começaram nessa ladainha por falta de túmulos, não nos deixou morrer lá. Olha o que você fez com a gente, nós não pedimos para você nos deixar lá. Mentira, eles pediram foi libertação e por muito tempo. Mas agora o desespero fazia com que eles falassem um monte de besteiras. É o que muita gente faz quando alguma coisa não dá certo. Começa a falar besteira. E não é isso que Deus espera do seu povo. Deus espera que você continue crendo e descansando nele. Aí, Moisés, no 13, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje. Livramento. Porque vocês nunca mais verão os egípcios, que hoje vêm. Vocês estão vendo, mas vocês não vão ver eles mais. Isso vai ter um fim. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Ou em outra tradução, o Senhor pelejará por vocês e vós calareis. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, que marchem. Eu penso que Deus tem nos impulsionado a avançar, a marchar. E muitas pessoas, quando se deparam com uma adversidade, com um bloqueio, uma situação difícil, ele já começa a parar e a dar passinhos para trás. O Senhor nos quer avançando e marchando. É seguindo, sem parar. Ele quer que você continue. Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Olha só o milagre, o que Deus ia fazer. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Quer dizer, eles têm muita coisa, mas o meu nome vai ser glorificado sobre tudo isso. Você vê que eles tinham muita coisa, carros, cavaleiros, força, mas o Senhor disse: o meu nome será glorificado. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, quando o Senhor falou isso, olha aqui, a seguir o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, ele estava na frente, e colocou-se atrás deles, para dividir Israel e os egípcios. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas, para dividir. A nuvem trouxe trevas para uns e luz para os outros. Enquanto os egípcios tinham trevas, o povo de Deus tinha luz. Parecia que os egípcios iam alcançar, mas tinha um anjo ali dividindo. Às vezes parece isso mesmo, parece que o problema vai nos pegar, vai sucumbir com a vida da gente, mas tem o Senhor ali, tem uma divisão, tem uma proteção. E a gente tem que ver isso. Você vê que quando Deus falou, imediatamente o anjo foi. Parecia que os egípcios e os israelitas iam se encontrar, eles iam alcançar. Mas não podia, tinha um anjo dividindo. Tinha um anjo dividindo. Às vezes o problema chega perto, mas o Senhor está ali para livrar. Tem um propósito, Ele está trabalhando.
Você vê que o Senhor estava trabalhando em todos os detalhes. Entre os egípcios e os israelitas, no 20, a nuvem trouxe trevas para uns e luz para os outros, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Isso era noite, eles estavam atravessando o mar à noite. E o Senhor iluminando, trabalhando nos detalhes para livrar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca, com forte vento oriental, que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar, em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Um milagre, o sobrenatural. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros de Faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e pôs em confusão. Nós não falávamos de confusão ontem. O inimigo sendo confundido pelo Senhor. O Senhor confundindo os midianitas. Olha, o Senhor confundindo aqui os egípcios. Confundindo situações ficando num estado em que você mesmo olha e diz, eu não sei o que está acontecendo ali. É Deus movendo. É Deus trabalhando. Fez com que as rodas dos carros começassem a soltar. Até então estava tudo bem. Quem olhava, via o inimigo com toda a força. Mas de repente eles começaram a ficar confusos. Os carros começaram a quebrar, está aqui, ó, de forma que tinham dificuldade para conduzi-los. O Senhor começou a agir e eles começaram a perder força. E os egípcios então gritaram, vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. A Bíblia não diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã? Quando finalizou aquela noite, quando amanheceu o dia, olha só como estava. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó, que havia perseguido os israelitas por mar adentro, ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca. Olha a diferença do povo de Deus, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Era impossível tudo isso. Totalmente impossível. E olha o que Deus fez. Ele trabalhou o tempo todo com um propósito, para derrotar esse inimigo forte que estava ali atormentando a vida deles há anos, há muito tempo. Está aqui. Para o povo de Deus foi fácil? Não foi, mas eles venceram. E o inimigo, quando amanheceu o dia, aquele inimigo que passou anos e depois ainda aquela noite toda ali na cola deles e parecia que ia pegá-los. Quando amanheceu o dia, a praia estava forrada de egípcios mortos. Forrada de inimigos mortos. Então, o que Deus espera que entre na tua cabeça, na cabeça de cada um que aqui está? Que o livramento Ele vai dar. Que você tem que caminhar na direção do impossível, como Ele tem falado.
quando o Senhor os colocou numa rota mais longa para contornar e ir pelo caminho do mar, era um caminho mais longo e que possivelmente podia chegar num beco sem sair de um lugar, num ponto em que não tinha o que fazer, porque dos lados tinham montanhas. À frente ia ter o mar. Atrás eles olham e avistam os egípcios. Aquilo era um problema que parecia impossível de ser solucionado. E o que Deus esperava deles era uma atitude bem diferente do que eles fizeram ali. Deus esperava que eles confiassem. Porque é isso que Deus está esperando de cada um aqui. Se com tudo que Deus tem falado ainda não entrou na tua cabeça que Ele vai te dar um grande livramento, que Ele vai operar o sobrenatural na tua vida, não tem mais o que fazer. Não tem. Isso aqui não é história. Isso aqui é uma história, uma fábula. Isso aqui é a verdade. Isso aqui aconteceu. O mar virou, o Senhor fez com que água fosse dividida e formasse paredões, e ali ficasse, a terra fosse seca, e o povo passasse. Mas o que eu quero que você entenda é que em todo o tempo o inimigo estava ali. O problema que eles já tinham convivido há muito tempo estava ali. Mas estava ali com um propósito. Tudo aquilo estava acontecendo e era propósito. O caminho mais longo era propósito. Os egípcios na cola era propósito. Tudo aquilo era propósito. Deus queria que eles vivessem esse sobrenatural das águas se dividirem. Deus queria dar um fim no faraó que já tinha atormentado bastante. Deus queria edificar a fé deles para que eles tivessem força para vencer coisas muito maiores na frente. Deus queria. E é exatamente isso que Deus está trabalhando na tua vida. Não tenho dúvida que é exatamente isso. Deus não mudou a sua posição. O Senhor tem nos mandado ir em direção ao impossível. É como uma estrada, tem uma placa escrito: impossível, é para lá que eu vou. Porque Ele quer operar. Ele não tem condições de te colocar num lugar mais alto se você não tiver a ousadia, a coragem de seguir na direção do impossível. Se você não confiar na forma dele trabalhar, ele não pode. Você tem que despertar isso dentro de você. Em nome de Jesus. Deus está trabalhando com um propósito na minha vida. Se parece que o caminho é mais longo, isso é propósito. Se Ele deixou o inimigo na minha cola, isso é propósito. É para me dar um grande livramento. É para mostrar o sobrenatural. É para que eu viva uma vitória que eu ainda não vivi. Aí, aqui em 2 a Reis, diz assim, no 6, 14 a 15. Segundo a Reis 6, 14 a 15. E ele enviou para lá uma grande tropa, com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra. Havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu Senhor, o que faremos?" O profeta respondeu: "Diga comigo, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." Então olha aqui, ó, e Eliseu orou. "Senhor, abre os olhos dele para que veja.
abra os olhos dele para que veja. Veja bem isso aqui. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Ao redor dele tinha um exército. Só que de forma natural, quando ele olhou com os olhos da carne, ele viu todo o exército sírio lá. Mas quando ele olhou com o olhar, com os olhos espirituais, com o olhar da fé, ele viu um exército infinitamente superior de Deus. Quando ele viu o problema, ele enxergou o problema, ele ficou com medo do problema, é porque ele tinha olhado com uma visão humana. Mas quando os olhos espirituais foram abertos, que o Eliseu orou, para ele ter visão de Deus, ele viu um exército gigantesco. Você vê qual a diferença de quem anda por fé e quem não anda por fé? Quem anda por fé, ele enxerga o trabalhar de Deus, ele enxerga o propósito de Deus, ele enxerga que Deus está trabalhando para dar livramento, ele enxerga que Deus está operando na vida dele, ainda que ele não esteja vendo. Ele sabe que ele não está sozinho, ele sabe que vai terminar em vitória. Mas quando uma pessoa olha com o olhar da incredulidade carnal, o que acontece? O que os israelitas começaram a dizer? Trouxe a gente para morrer, é o nosso fim. Não tinha túmulo no Egito, agora nós vamos morrer aqui mesmo. Por quê? Nós não pedimos. Olha que visão mais absurda. Era melhor continuarmos escravos do que morrer no deserto. Olha a visão de gente que tem a mentalidade pequena. Para algumas pessoas, avançar rumo a coisas maiores, o medo do que ele tem que enfrentar faz com que ele prefira continuar escravo do que encarar um grande desafio. Quantas pessoas? Quantas que ao longo da minha vida eu encontrei estagnadas com medo de encarar desafios grandes, aceitando o pior com medo. Era melhor continuarmos escravos. Isso é vida? Será que uma pessoa que pensa realmente, ela prefere morrer escrava do que morrer lutando? Será que uma pessoa que realmente pensa, ela tem capacidade para pensar, ela pensa, ela vai aceitar na vida dela uma vida estagnada, escrava, sem sentido, sem condições? Só porque ela está com medo de encarar um desafio? Quantas pessoas que por medo de encarar um desafio estão retrocedendo, já lamentando, se entregando, dando passinhos para trás? Você não pode aceitar isso da tua vida. Para algumas pessoas, quando a gente leva uma mensagem de vitória, como nós levamos, você sabia que para algumas pessoas a gente é uma afronta? Quando você fala para ela reagir, você está afrontando ela. Ela se sente afrontada. Tem gente que é assim. Tem gente que é assim. Quando você fala para ela, você precisa reagir. Você não pode simplesmente aceitar isso aí. Ela se sente afrontada. É por isso que muitas pessoas se incomodam quando você manda, reaja, você pode mais. Você pode mais. Você vê que por medo, era melhor termos morrido escravos no Egito do que morrer aqui no deserto. Peraí, passar o resto da vida como escravo. Primeiro que isso era mentira, eles não tinham falado de coisa nenhuma. Segundo, que
essa é a cabeça de algumas pessoas. Quando ele é levado a enfrentar um desafio que vai levá-lo a coisas grandes, muitas pessoas se posicionam assim, desse jeito. Muitos se posicionam assim. Era melhor a gente ter ficado como escravo lá do que morrer aqui no deserto. Essa é a visão de muita gente. E aí você deve prestar atenção em você. Será que essa seria a sua visão? É melhor eu aceitar uma vida que eu não quero, que eu não gosto, do que eu tomar uma atitude da minha vida, eu reagir? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso aqui? Eu vou fazer então. Eu vou fazer. Mas eu não vou aceitar como os israelitas na hora da pressão. A reação deles foi, era melhor ficar escravo. Então, peraí, eu estou diante de um desafio. É desafiador esse negócio. Então, é melhor eu ficar do jeito que eu estou. Eu não gosto, eu detesto, não suporto, é isso que eu quero. Mas eu acho que é melhor eu ficar assim, porque encarar isso aqui é muito desafiador. Você está entendendo isso? Não? Você tem que pensar. Você tem que pensar. O que é melhor? É ficar de um jeito que você não quer? Ou você reagir e avançar em direção ao impossível e falar, não, eu vou lutar, assim eu não vou ficar. Assim eu não vou ficar. E aqui no caso deles, Deus estava trabalhando com um propósito para dar uma grande vitória. E eles simplesmente se deixaram levar pelo momento. Como o servo do homem de Deus aqui, do Eliseu, também quando levantou e que olhou o exército arameu lá, olhou e falou, ixi, ai meu Senhor, o que é que nós vamos fazer? É o nosso fim. Senhor, abra os olhos dele para ele ver. Rapaz, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Abra os olhos dele. Quando os olhos do rapaz foram abertos, ele viu o exército de Deus. Então você vê que tudo é uma questão de visão. É questão de espírito. É questão de visão, de espírito. Quando a visão da pessoa muda, ela vê as coisas diferentes. O exército arameu continuou lá. Sírio continuou lá. Mas o exército de Deus, ele pôde ver que era infinitamente maior. Então, quando a pessoa tem visão de Deus, o problema, ela vê que existe o problema, mas ela sabe que Deus está agindo. Os israelitas estavam na frente, e o que dividia eles dos egípcios era o anjo. Mas parecia que os egípcios iam pegá-los. Mas tinha um anjo ali que não deixava. Então, às vezes, parece que o problema realmente vai nos derrotar, mas o Senhor está no controle. E eu penso que da mesma maneira, Deus vem falando a cada reunião sobre vitória grande, sobrenatural, coisas grandes acontecendo. E ele não, quando Deus vai nos trabalhando e nos movendo naquela direção, é porque ele quer que o seu espírito seja preparado para que ele tenha condições de agir. Deus vai preparando o nosso espírito. Porque quando nós nos deparamos e nos encontramos com o impossível, com o sobrenatural, com algo desafiador, nós temos que ter a coragem de enfrentar aquilo. Porque Deus está no comando. Em nome de Jesus. Quando os olhos do rapaz foram abertos, ele viu que tinha um exército muito maior do que aquele inimigo. Então, quando uma pessoa adquire visão de Deus, ela consegue ver que por trás daquilo que ela está vendo, tem a mão de Deus. Tem o poder de Deus atuando. Em nome de Jesus. Olha, minha gente, eu sei que viver não é desafiador, não é nada fácil. Os dias nós sabemos que são maus.
Nós sabemos que o dia a dia, numa cidade principalmente como São Paulo, é estressante, é desafiador. Mas Deus tem dito continuamente que é com você. Ele tem garantido a você coisas grandes e não pequenas, o sobrenatural, livramentos e operação na tua vida contínua. O Senhor tem te dado a instrução e a direção como fazer. É confiar, é tomar a atitude que você tem que tomar. Acontece que quando Deus fala, aí a pessoa sai, ela se depara com um problema, é a hora que ela tem, é o momento dela de mostrar a fé, de manifestar a fé. Muitas vezes ela age igualzinho o povo de Israel aqui. Já começa a reclamar, começa a lamentar, começa a se chatear e a falar demais. Mas não é esse o espírito, não é essa a reação que Deus espera de cada um. Deus espera que você tenha visão. Que esse rapaz, depois que o Eliseu orou, passou a ter. Quando ele orou, antes era a visão natural. Depois ele teve a visão sobrenatural. E é tudo aquilo que nós falamos continuamente. É a fé em prática, é a visão de vitória. É você continuamente enxergar o poder de Deus naquilo, ainda que você não entenda os acontecimentos. Você enxergar o poder de Deus é um propósito. Deus está agindo na minha vida. Eu sei que Deus está agindo. Então, Deus espera que o teu espírito esteja vivo, que você tenha visão espiritual e não carnal, e que você mova a sua fé com coragem. Não nós recebemos, muitas vezes, isso não significa que vai prevalecer ou não. Às vezes recebemos muitas más notícias, e isso não significa que não vai acontecer. Às vezes somos decepcionados, estávamos cheios de expectativas, e de repente vem uma decepção. Deus não espera que você se entregue, que o seu espírito desanime. Ao contrário. Ele espera poder de reação. O Moisés disse para eles: acalma, gente, não tenha medo. Está vendo os egípcios aí? Vocês nunca mais vão ver. Gente, tem problema que chega a um ponto que tem um fim. E você nunca mais vê aquilo. Você vai ver outras coisas, mas aquele você não vê. Mas enquanto nós estamos naquele processo, nós precisamos confiar o tempo todo. E continuar confiando. E agindo na direção da vitória. Porque às vezes eu estou caminhando para cá. Vem e parece que uma barreira foi colocada. É a hora de você transpor a barreira. Não é hora de recuar. Em nome de Jesus, isso precisa entrar no teu espírito. Você não pode aceitar recuar mais. E nem ficar de um jeito que não gosta. Por medo de encarar algo maior. Você não pode. Você tem condições de viver coisas infinitamente superiores. Todo mundo aqui tem. Não existe essa história de Deus... não, isso aqui não é para mim. É para quem crê. Seja lá o que for que você quer atingir na tua vida, você tem que colocar na tua cabeça o seguinte: se você crê, você pode. Não vai ser para você se você não crê. Se você crê, você pode. Se você está bem, está conformado, está tudo bem, do jeito que está, tá bom, amém, isso é a escolha sua. Mas quem quer mais, você pode ir além. Você pode. E é desafiando, é insistindo. É determinando continuamente. A gente não pode parar. Às vezes tem gente que... Eu já ouvi gente dizer assim. Aí quando Deus manda a gente parar... Escuta uma coisa na tua vida. Deus nunca manda uma pessoa parar de lutar.
Até porque a Bíblia diz que a perseverança tem que ter a ação completa. E quem perseverar até o fim é que vence. A pessoa tem que continuar insistindo. O dia que ela para, ela passa a estagnar e a ter retrocesso. O caminho mais longo era propósito de Deus. Ele queria que eles vivessem aquele sobrenatural, e é o que Deus tem para cada um aqui. Certamente é o sobrenatural. Os egípcios ainda estavam ali. Mas chegou o momento em que não estavam mais. O rapaz aqui, antes da visão espiritual, só viu o inimigo. Com a visão espiritual, ele viu o exército de Deus. Você vê que a visão da pessoa, ela pode mudar. É o que eu bato sempre. Você pode mudar a sua visão sobre as coisas. Hoje você pode estar enxergando um problema e você decidir, não vou mais olhar dessa maneira. Eu vou olhar com o olhar da fé. Quando você olha com o olhar da fé, você vê a mão de Deus agindo. Ainda que você não esteja entendendo, a mão de Deus está agindo em meu favor. A mão de Deus está agindo em meu favor. Deixa isso entrar no teu espírito. O Senhor falou ontem conosco que é para nós irmos na direção do impossível. Que é para você ir naquela direção, porque Ele vai te colocar num lugar mais alto. E Ele espera que isso, você seja possuído, impregnado, dominado por esse espírito. O teu espírito tem que ser dominado por esse espírito. O teu espírito precisa ser dominado por esse espírito. O Senhor nos garantiu vitória. Se é vitória, você vai viver. Faltam 5 meses para o ano acabar. E nesses 5 meses, se você crer e manifestar a tua fé corajosamente, você vai viver cada dia que passar o sobrenatural de Deus. A promessa é que vamos finalizar de uma maneira diferente. Essa promessa está de pé, é 100 vezes mais. A Bíblia falou 100 vezes mais. A promessa é 100 vezes mais. Isso tem que entrar na tua cabeça. Se você quiser 100 vezes mais. Não está escrito 50 vezes mais. 60, 65, 80, 90, 97. Não está escrito 100 vezes mais. 100 vezes mais. Tem gente que crê na palavra de Deus só naquilo que ele quer crer. 100 vezes mais é muito para mim, é a sua fé. Se você crê que Deus pode colocar algo que te surpreenda, além do seu entendimento, Ele vai colocar. Ele vai colocar. Isso não é promessa minha, isso é promessa de Deus. Eu lido com gente há anos, eu prego o evangelho há anos, e está alguém aqui que conhece Deus, não porque alguém me contou, porque eu sou experimentada todos os dias em Deus. Todos os dias. Não tem nada veio de graça. Nada. Eu fui experimentada em absolutamente tudo e tenho sido. E você pode crer, da mesma maneira que Deus tem falado com a igreja, e me usa como instrumento, eu estou esperando a promessa de Deus e tenho manifestado a minha fé corajosamente, até em coisas que parecem até absurdo. Mas eu prego para você uma palavra de vitória, eu creio no Deus de vitória. No Deus de vitória. Eu sei que Deus está nos impulsionando a coisas maiores. Ele quer nos colocar num lugar mais alto. E você precisa crer nisso. E dar condições a Deus para isso. Amém? Coloque-se em pé com o seu propósito de fé no seu coração.